dias, bem-vindos ao grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje é dia 18 de agosto, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, e o evangelho do dia nos traz a parábola do dono da vinha que contrata trabalhadores para a sua vinha. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. A passagem continua o ensinamento de Jesus no diálogo com os discípulos da cena anterior. Jesus retoma assim o tema da recompensa dos discípulos do reino, levantado por Pedro no capítulo 19, versículo 27. E mostra que tal recompensa nada tem a ver com as ações realizadas por alguém, e sim com a misericórdia do Pai do céu. A narrativa consta de 2 quadros. Primeiro, correspondente aos versículos 1 a 7, relata 5 chamados ocorridos entre a madrugada e as 5 horas da tarde. O segundo, que compreende os versículos 8 a 16, narra a hora do acerto de contas e as suas consequências imediatas. O protagonista é um patrão de casa que sai para contratar trabalhadores para a sua vinha. No contexto do Israel do primeiro século, parece bastante normal um viticultor recrutar diaristas para se juntarem aos seus operários na época das colheitas. Além disso, a pequena praça do vilarejo era o lugar do encontro entre quem procurava e quem oferecia trabalho. A jornada de trabalho durava das 6 horas da manhã às 6 da tarde. Note-se que o dono da vinha combina o preço da diária somente com os primeiros contratados. 1 moeda de prata, literalmente 1 denário, um salário digno, e isso é cumprido à risca. Aos trabalhadores das 9 da manhã, ele apenas promete pagar o que for justo e faz a mesma coisa em relação aos trabalhadores do meio-dia e das 3 da tarde. Estes últimos esperam ganhar menos de 1 denário, pois as horas do dia já estão avançadas. A última saída do patrão, pelas 5 horas da tarde, revela que ele, desde o chamado dos primeiros, não visava a produtividade. Seu desejo sempre foi que todos trabalhassem e assim tivessem dignidade. Em relação aos últimos, que nada levariam para casa, embora estivessem o dia inteiro na praça à procura de emprego, ele usa ainda mais de bondade. De fato, que proveito tiraria de 1 hora de trabalho de um operário? Um detalhe importante na história é que o dono da vinha não faz nenhuma promessa aos últimos, mas apenas lhes diz: ide vós também para a minha vinha. A eles resta confiar-se à benevolência daquele que os chama. Ao entardecer, o patrão diz ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Sua atitude corresponde à exigência da lei mosaica, que ordena pagar a diária do operário antes do pôr do sol. Deuteronômio capítulo 24, versículo 15, e que proíbe reter a paga do diarista até a manhã seguinte. Levítico capítulo 19, versículo 13. Ele remunera primeiramente os últimos, dando aos primeiros a oportunidade de aprender uma lição de generosidade. Ao contratar até a tarde operários sem trabalho e ao dar a todos o valor completo da jornada, o dono da vinha dá provas de uma bondade que supera a justiça sem transgredi-la. A história poderia ter ali um final feliz, com os primeiros recebendo um justo salário e os demais sendo tratados com bondade. No entanto, ocorre um atraso narrativo quando os primeiros resolvem resmungar contra o patrão, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro.
Eis aqui os destinatários da parábola. Eles são como os trabalhadores da primeira hora, que reduzem a mérito a graça de Deus. As palavras de Jesus revelam que o justo pode nutrir no coração um rancor secreto contra Deus e contra o próximo. E isso é muito perigoso. Como em outras passagens do Evangelho, um fala em nome do grupo. A ele o dono da vinha se volta chamando-o de amigo. No atual contexto, a forma de tratamento indica que o patrão se dirige a alguém que ele desconhece. Mateus a emprega também em outras duas ocasiões, no capítulo 22, versículo 12, e no capítulo 26, versículo 50. E nos três casos, o interpelado não tem razão. A severa advertência que segue convida a um exame de consciência e ao arrependimento. Esta parábola, assim como aquela do administrador desonesto de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8, desafia ainda mais a nossa consciência porque utiliza uma linguagem econômica. Ela põe à mostra nosso modo mercantilístico de conceber o amor. O patrão de casa é o Pai do céu, que na pessoa de seu Filho convoca homens e mulheres de épocas e lugares distintos a participar do seu reino. Na literatura profética, a vinha simboliza o povo de Israel, tantas vezes infiel à aliança, porque não dá o fruto esperado. Na parábola, porém, a vinha é o reino de Deus e os trabalhadores são a humanidade inteira, chamada a ser igreja e assim a produzir o fruto da justiça. O dito de Jesus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, retoma em forma invertida a frase do capítulo 19, versículo 30, formando uma moldura ao redor da parábola. Esta é uma maneira, dentre outras, de Jesus ensinar que o reino dos céus segue na contramão dos reinos do mundo. Participa dele quem o acolhe como graça, não como conquista, assim como os últimos convocados acolhem o convite do dono da vinha. A repetição da forma invertida do dito do Senhor pode estar ensinando ainda que no reino todos serão iguais. Os primeiros serão últimos e os últimos primeiros, sem nenhuma distinção. Um forte abraço.